Hoje nós vamos pregar sobre Magor Missabib. Pastor, que loucura é isso? O que é isso? Você vai ver, meu irmão, que esse camarada, ele não chamava Magor Missabib. Ele tinha outro nome. E eu vou te falar, tem gente perdendo a identidade diante de Deus, hein? Já eu explico para vocês. O apóstolo Paulo, ele assumiu a responsabilidade de discipular, né, o Tito, né? Em torno de 66, 68 anos, mais ou menos, depois de Cristo. E algo fica muito claro nesses versículos que queremos ler aqui. Coloque a mão na altura do seu coração. Pode deixar nessa tradução mesmo, por favor, filho. Jesus, eu te agradeço porque hoje é dia de assentarmos à mesa, comermos do pão, bebermos do cálice, meu Deus, do sangue. Jesus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu sei que o Senhor estará nos ajudando de uma maneira, meu Pai, sobrenatural. Eu só peço a Ti uma coisa, que não fale o homem, que não fale o Antônio Júnior, mas que fale o Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo, ele aviva a nossa vida. Diga assim: Jesus, o meu coração está aberto para a Tua palavra. Agora diga para quem está perto assim: bom dia. Diga assim: dê crédito à palavra de Deus. Diz assim, ó: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Quando fala homem ali, é a criatura, né? O ser humano. Eu vou ler numa outra tradução. Olha para o pastor aqui, que é uma tradução do King James aí atualizado. Diz assim, ó: esta, pois, é uma palavra totalmente digna de crédito. O apóstolo Paulo falando para Tito. E quero que a proclameis categoricamente, a fim de que aqueles que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais ações são excelentes e de grande proveito para a humanidade. O que o apóstolo Paulo estava dizendo para Tito? Ô Tito, essa palavra é digna de crédito. Eu começo te fazendo uma pergunta. Você tem dado crédito àquilo que Deus tem falado atrás, de uma certa maneira, deste púlpito? Ou até mesmo quando você liga lá na televisão, vê o pastor Jaime, o missionário pregando, ou outro pregador, você tem dado crédito? Quando eu falo dar crédito, é de acreditar e praticar aquilo que de uma certa maneira está sendo pregado. Pessoal, isso aqui é clichê, nós ouvimos sempre isso aqui, que nós temos que dar crédito àquilo que está sendo pregado. Mas será que nós estamos dando crédito? Receita para a vida dos outros, todo mundo tem. O difícil é ter receita para a sua própria vida. Às vezes apontar o erro do outro, muitos apontam, a gente até aponta. Mas será que nós estamos colocando o espelho na nossa frente para reconhecer os nossos erros, sabendo que nós também temos a condição de acertar sempre após uma pregação? A pregação, ela nunca vem, meu irmão, para poder condenar. A pregação, ela vem para poder dar liberdade. Só que nós não entendemos isso. Na quinta-feira, estávamos aqui no culto da independência, e eu não sei se você, quem estava aqui, lembra o que o pastor Antônio falou aqui. Meu irmão, quando você quer a liberdade que Cristo conquistou naquela cruz, você começa a entender que para ser liberto por Cristo, você tem que aceitar os limites impostos por ele, que no caso aqui é a própria Bíblia. E aí agora nós começamos a entender que muitas coisas não estão indo bem simplesmente porque nós não temos dado créditos àquilo que Deus ele pede para a gente dar através da sua palavra. Você quer ver uma coisa? A mesma instrução que o apóstolo Paulo passou para Tito, ele também passou para Timóteo. Eu quero que você não precisa abrir. Olha para a tela, por favor. É 2 Timóteo 3,14. O Diogo coloca ali, ó. Coloca para mim, por favor, Diogão. Ó, tu, porém,
permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O apóstolo Paulo falando para Timóteo, ó, sabendo de quem o tens aprendido. E, meu irmão, você está vendo no nosso meio pessoas sendo curadas. O câncer sumiu da irmã. Eu não sei se a Ariana está aí, mas a família dela, eu não sei se alguém da família dela, que o pai dela, o câncer, simplesmente também desapareceu. A gente está vendo um monte de coisas acontecerem. Alguém aqui veio na sexta-feira? Irmão, eu estou falando para você como homem de Deus. Todos os cultos nós tivemos manifestação de espíritos malignos. E no culto da noite foi até um pouco mais, no bom sentido falando, mais visível aquilo ali. A ponto dos pastores que estão aqui trabalhando juntos aqui, temos que descer do altar para ir ali, amarrar e mandar embora. Mas a gente está vendo tudo isso aí e nós às vezes não estamos dando crédito ainda. Não, pastor, mas eu não tenho demônio, não, mas essa vontade de matar os outros, isso aí é o Espírito Santo? Essa vontade de beber, você acha que isso aí é o Espírito Santo? De chegar em casa com todo respeito, irmão, querendo dar coice em todo mundo, você acha que isso aí é o Espírito Santo? Você está enganado. É porque você ainda não está dando crédito àquilo que está sendo pregado e que você está vendo. Você está vendo as coisas acontecerem. Só que a gente, às vezes, só vai dar crédito, tentar dar crédito, quando, como eu estou falando já tem uns dias, quando a porca já estiver torcendo o rabo, irmão. Falo para você como homem de Deus aqui. E o apóstolo Paulo falando para Timóteo, ó, você vai dar continuidade a essa obra aí, Timóteo. Eu estou te preparando, mas você tem que ficar e dar crédito àquilo que você está vendo. Tudo que tem acontecido. Volta lá, por favor, continua até o 17. Versículo 15 agora. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para o que, igreja? Salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Continua, por favor, Diogão. Por gentileza, filho. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para o que, igreja? Quem dá crédito à palavra, meu irmão, sempre vai estar disposto a ver a palavra ensinar. A pessoa que acha que não tem que aprender nada, essa é a pessoa que mais precisa aprender. Ela é proveitosa para ensinar. Ela é proveitosa para redarguir, que é a mesma coisa que dar resposta. Ela é proveitosa para corrigir, para instruir em justiça. Olha o verso 17, você vai se surpreender. Para que o homem de Deus, a criatura de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa o quê? A mesma coisa que o apóstolo Paulo falou para Tito, ele está falando aqui para Timóteo. E aí eu te pergunto, você tem aproveitado e dado crédito àquilo que está sendo pregado, naquilo que Deus já te falou? Meu irmão, a pessoa pode até tentar te matar, que biblicamente falando, você tem que liberar o perdão. Sua mãe pode ter tentado tirar você ainda quando você era um feto, e você ter sido criado ou criada por uma outra pessoa. Mesmo assim, ainda ela precisa do seu perdão. Ah, mas quem perdoa é Deus. Em qual planeta que você está? Você está em Nárnia? Você está em Júpiter? Porque você que diz que conhece a palavra, saberia muito bem que na palavra diz que quem não perdoar não será o quê? Meu amigo, falo para você abertamente, isso aqui está limpo. Ó. Não tem, meu irmão, isso aqui não é hipocrisia. Deus sabe, não tem ninguém aqui, com todo respeito, que não precisou do perdão liberado, que eu não tenha liberado. Qualquer pessoa, amigo, Deus sabe que eu estou falando a verdade. Agora, não significa que você está perdoando, que você tem que levar a pessoa para dentro da sua casa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, senão você vai pecar de novo. Já viu aquela música ado, cada um no seu quadrado? Entendeu? Mas aqui dentro não. Mas na obra de Deus, eu encontro o obreiro com o coração carrancudo, irmão. Aquele obreiro que contigo é assim, ó, com você, com o pastor. Mas com o outro obreiro é só assim, ó. Ainda não aproveitou a palavra, porque se tivesse aproveitado, ainda que não estivesse num dia bom, preferia se isolar para não dar coice em ninguém. Quando eu estou, aquele dia que eu estou mais assim, ó, calado, sabe? Que você já levanta assim com o olho assim e não quer abrir o outro. Esse dia eu fico calado na minha. Você tem dado creche aproveitado? Vamos lá falar daquele homem agora,
que é o tema da nossa mensagem, Magor Missabib. Abra aí, por favor, em Jeremias, capítulo de número 20, versículo de número 1. Você que está em casa aí, tem dado crédito àquilo que tem sido pregado? Você vai ver, meu irmão. A misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Mas a paciência de Deus tem limite, viu, irmão? Pastor, o senhor está ficando doido, o senhor está criando doutrina. Deus é sempre, e é muito paciente mesmo conosco. Mas as oportunidades de se acertar, é isso que eu estou querendo dizer. Talvez eu até empreguei errado isso aí. A condição de se acertar, meu irmão, tem limite, hein? Capítulo de número 20, versículo de número 1. Eu conto isso aqui e não conto da boca para fora, não, irmão. Estou falando a verdade aqui. Deus sabe que eu estou falando a verdade. Um dia, por isso que eu estou falando, aqui no altar, irmão, o que está sendo pregado? A palavra revelada. É Deus falando. Um dia meu irmão me liga. Isso, se eu não sei qual ano. Eu não tinha nem casado ainda. Eu estava na Sete São Paulo auxiliando lá o pastor Jaime. E aí meu irmão me liga e fala comigo assim: ô Juninho, você está bem aí? Eu falei, estou bem, meu irmão. O que foi? Ele falou, rapaz, provavelmente você vai ter um padrasto. Eu falei, padrasto? Como assim? Ô, rapaz, padrasto é porque a mãe, você sabe, a mãe já está... Eu já fiquei nervoso. Falei, mas como é que é? Já comecei a pensar loucura. Minha mãe é viúva, tá, gente? Eu fiquei assim, ó, para lá e para cá, assim. Não pode. É inadmissível. Mas, ó, a Bíblia diz que na viuvez a pessoa pode constituir um novo casamento. Só que eu achava que a minha mãe estava querendo arrumar um novinho. Lá no forró. E aí meu irmão falou, não, rapaz, o camarada lá é gente boa. Eles estudaram juntos na época do colégio. Cada um tomou o seu rumo. Regularidade com a mãe. Mas eu não quero que não se... Olha a minha loucura, irmão. E aí eu falei assim, isso na quarta-feira. Deus, eu não quero, mas me dá uma palavra. E não falei nada com ninguém. Aí o pastor Jaime sobe no altar lá na quarta-feira, no culto das 9, eu lembro como se fosse hoje, mano. E ele fala assim, gente, nós vamos pregar aí, ó, mas ó, nunca tente impedir a felicidade da pessoa. O que essa pessoa vai fazer por ela, você nunca pode fazer. Eu olhei assim, foi, está de brincadeira, né? Não falei nada com ele. Palavra revelada. Eu vou me levantar contra isso? Nunca. Eu sou doido? Eu estou ficando velho, mas não é burro não, irmão. E aí eu olhei assim pro pastor Jaime, ninguém tinha falado para ele. Só eu e meu irmão tinha conversado no telefone, irmão. Não tenta impedir a felicidade dela, não. Pedir Deus uma palavra, Deus deu, né? E para poder lá conhecer o cara, é o Wilson. Para quem não sabe, é o Wilson. Eu ficava assim, e ele andando atrás de mim. E eu andando assim, e ele andando atrás de mim. O Wilson hoje faz para minha mãe o que eu nunca tive condições de fazer, irmão. Minha mãe enfrentou um momento muito difícil, longe dos filhos. Quem estava perto para ajudar é o Wilson. Você tem dado crédito àquilo que tem sido pregado? Quando fala para você virar homem, tomar vergonha na cara, você tem virado homem? Não, porque você só tem idade de homem, mas a cabeça sua é de um adolescente. Agora você quer ficar no meio dos novinhos, dos mocinhos. Hã? Daqui a pouco tá com a bermuda aqui. Óculos assim, ó. Bonezinho. Agora você é o bichão. Você tem dado crédito? Marido de uma só mulher, mulher de um só marido. Você vai entender que a misericórdia, ela se renova. Mas a permanência no erro é limitada, hein? Você talvez nunca ouviu sobre esse cara que nós vamos ouvir hoje. É mais pesado que você imagina. Capítulo 20 de Jeremias, versículo de número 1. Vocês estão escutando aí direitinho? Diz assim, ó. E Pazur, guarda esse nome, tá? Filho de Imer ou Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor. Irmão, não era qualquer cara.
Ele era da tribo de Levi, só vivia no templo. Ele era o presidente. Sabe o que era o presidente? Ele era o líder naquela igreja, naquela casa de Deus ali. Ouviu a Jeremias, que profetizava estas coisas. O Jeremias, o profeta. O quê? O Jeremias começou a profetizar e falar, olha, vocês precisam se arrepender, porque senão muita gente vai morrer aqui. Muita gente ficará presa na Babilônia. Meu irmão, a profecia de Jeremias era uma profecia dura. Como muitas palavras que aqui nós pregamos em cima do altar, são palavras para sacudir a nossa alma mesmo, irmão, nosso intelecto mesmo, espiritual. E a palavra foi muito forte. E esse Pazu, presta atenção, o que ele vai fazer? Não aceitou. Olha o que esse Pazu vai fazer, ó. E feriu o Pazu ao profeta Jeremias. Meu irmão, o profeta Jeremias, o grande profeta Jeremias, esse Pazu era da igreja também, da tribo de Levi. Ele feriu a Jeremias, ó, e o meteu no cepo. Você sabe o que é meter no cepo, irmão? Colocou Jeremias no tronco, que está na porta superior de Benjamim, o qual está na casa de quem, igreja? Senhor. O Jeremias profetizava, né? Ele dava uma palavra de Deus para que esse homem chamado Pazu, que por desobediência, eles iriam presos no cativeiro da Babilônia. Mas esse homem se rebela e não aceita. E por não aceitar, o Pazu prende Jeremias num tronco em forma de castigo. É como se acabasse agora o culto, alguém aqui que não quer perdoar, que não quer sair do erro, que não quer parar com a pouca vergonha, vem aqui, me pega aqui, coloca uma arma em mim e fala assim, ó, vamos ali fora, tem uns coqueiros ali fora ali, e me prende amarrado no coqueiro, ele vai deixar a noite toda ali. É isso que o Pazu fez. Irmão, eu vou falar uma coisa contigo, você não pode fazer isso fisicamente, mas muitos fazem isso aqui na mente. Quem ele pensa que é para poder falar assim comigo? Sai daqui bufando, irmão. Alguns ainda têm a coragem e o quebrar do orgulho para poder voltar, como eles estavam louvando aqui no início. Mas tem gente que não, que acha que o pastor está falando é uma indireta para ele. Rapaz, se você se acha a última Coca-Cola do deserto, você me desculpe, irmão, eu não vou subir no altar para falar para você, não. Olha o tanto de gente que tem aqui. Se fosse para poder falar contigo, eu falaria pessoalmente. Agora, se você sentiu ferido, vista a carapuça e mude. Deus sabe que não, irmão. Um dia desse atrás, eu estava conversando com os obreiros aqui, diante do Espírito Santo de Deus, está aqui entre eu e vocês, que eu não estou falando mentira, irmão. Eu dei uma palavra e teve gente que levou para o lado pessoal, como se eu estivesse falando com não, mas Deus sabe que não, irmão. Mas graças a Deus que Deus sabe da verdade. E não estou aqui querendo que você entenda o pastor errado. O Pazu não gostou. Ele não gostou do que o Jeremias estava pregando. Ele falou, você quer dizer então que a gente, então, por desobediência, a gente vai ficar preso lá na mão dos babilônios? Então tá bom. Fazer o seguinte, Jeremias, vou te meter no cepo. Pegou o Jeremias, irmão, bateu no Jeremias, mas arrebentou o Jeremias por não dar crédito àquilo que estava sendo pregado. Não, pastor, jamais. Mas você arrebenta de vez em quando o pastor, ou a pastora, ou o missionário, ou qualquer outro tipo de pastor, porque você chega em casa, ao invés de você contar as coisas boas, você conta aquilo que não te agradou. Você não está dando crédito àquilo que está sendo pregado. E eu posso lhe falar uma coisa? Está cheio de exemplos de pessoas que não deram crédito àquilo que Deus falava. Você lembra de Jonas? Quem lembra? Quem lembra de Jonas? Eu não vou repetir. Mas ele saiu, meu irmão, de Tarso, desceu, ele tinha que ir até Nínive, ele desceu até Tarso, irmão, ele só foi descendo. Aí ele desceu para dentro do navio, guarda isso. Desceu para dentro do navio. De dentro do navio, ele desceu lá para o fundo do navio. Quando jogaram ele, o peixe comeu, ele desceu para o fundo do mar. Para onde Jonas ia descer agora, depois do fundo do mar? Para o inferno. Se arrependeu, o peixe vomitou ele na terra, para ele poder pregar. Porque ele não estava dando crédito. Tem um outro exemplo de um outro homem, esse eu quero que você abra. Eu volto aí, 2 Crônicas, rapidinho. 16:7. O que tem de gente, meu irmão, não dando crédito, não é brincadeira. O Pazu pega o Jeremias e coloca o Jeremias, meu irmão, deitado de bruço ali no cepo, levantou o cepo, deixou o Jeremias pendurado a noite toda. Mas olha mais um exemplo aqui, ó. Naquele mesmo tempo,
Veio Anani, o vidente, que na verdade aqui é o profeta, tá, pessoal? A Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria, continua, escapou das tuas mãos. Esse Anani, esse profeta, chega e dá uma bronca em Asa. Era para você ser confiado em Deus, Asa. É por isso que o exército escapou, os inimigos escaparam. Vocês não conseguiram vencer. Porventura, olha aí, ó, não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Quer dizer, vocês já tinham vencido os etíopes na época que vocês confiaram no Senhor? Versículo seguinte. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra quem? Meu irmão Anani dando uma bronca em Asa. Porque vocês não obedeceram, vai ter guerra contra vocês. Olha o que o Asa vai fazer. É o que a gente faz, irmão. Porém, Asa se indignou contra o vidente, na verdade, contra o profeta, e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Quantas vezes a gente coloca no tronco aquele que está sendo usado como boca de Deus para poder abrir os nossos olhos? Não, eu não concordo. Não é bem assim. Eu não entendo dessa maneira. O apóstolo Paulo já havia alertado que no fim dos tempos seriam pastores de si mesmos. Irmão, já aconteceu o caso de eu estar andando na rua, a pessoa da igreja atravessar para o outro lado para não falar comigo? Olha aqui para mim, olha para o pastor. Já aconteceu o caso, não sei se vai dar para captar aí, do pastor estar pregando, olha aqui pastor, e a pessoa aqui no culto está assim, ó. Ou assim, ó. Olha, pastor. Já aconteceu o caso. Aqui em Campinas. Pastor, estou indo levar meu familiar aí que está de férias em casa. Mas o senhor vai falar sobre oferta? Falei, vou. E muito. Às vezes não é por aquilo que você fala. Às vezes é pelo seu jeito. Não gosto desse jeito dele. Já me chamaram até de Nerso da Capitinga, irmão. Vocês não sabem de nada, irmão. Já mandaram texto para mim e o áudio da mensagem. Essa é a mensagem que, se eu fosse o senhor, pregaria na Santa Ceia. Aqui em Campinas. Irmão, a gente já aprende até com a mula. Vai aprender comigo? Vocês não sabem de nada, irmão. Você está ferindo o profeta? Você está ferindo aquele que está sendo boca de Deus para poder te livrar sua alma do inferno? Vocês estão vendo tanto de coisa que está acontecendo aí, irmão. Vocês estão vendo. Eu não preciso. Isso aqui não sou eu. O missionário ontem falava isso lá na sede. Isso é o próprio Espírito Santo de Deus que quer usar a pessoa. Mas, irmão, aqui, com todo respeito, vocês sabem que Deus está neste lugar para poder nos abençoar. Deus está aqui, você pode ter certeza disso. Só que a gente, às vezes, não, eu queria ouvir sobre isso. Mas que dia que o culto é para você? O culto é para nós prestarmos adoração a quem? Mudou a ordem, então? Então você é o bichão. Volta. Você vai ver o que o Asa vai fazer, mas vai ver o que vai acontecer com ele.
Nós no verso 10, volta o 10 de novo, o Diogo, por favor, filho. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Vai lá. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá e Israel. Peraí, olha para mim. Quantos dias de vida o Asa teve depois disso? Quando está falando dos últimos dias, é porque o Asa o quê? Vai morrer, ó. Olha o verso seguinte, ó. E caiu Asa doente dos seus... Tem gente que não está doente do pé, mas está doente, com todo respeito, do coração. Olha para mim, às vezes, ó, doente do bolso. Você sabe por quê? Porque fere aquele que está sendo boca de Deus. Se você está ferindo quem está sendo boca de Deus, é como se você estivesse levantando contra o próprio quê, igreja? Você está maluco, rapaz? Não, eu não... Toma cuidado com isso. Você toma muito cuidado com isso. E eu não estou puxando para mim. Eu estou falando da palavra. Por quê? Porque quando você não dá crédito àquilo que está sendo pregado, é como se você não estivesse dando crédito para aquilo que Deus está falando. E quem somos nós para poder não dar crédito àquilo que Deus fala, irmão? Caiu doente dos pés. Ah, eu não sei porque que eu fiquei doente. Eu sei. E no caso, não são todas as pessoas, não. O diabo aproveitou a brecha que o Asa deu por não dar crédito e lançou a enfermidade no pé dele. Ó. E caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou a quem? Ao Senhor. Mas antes, aos médicos. Deus queria que o Asa buscasse a Deus. Você sabe por quê? Deus estava dando a oportunidade para Asa se acertar, meu irmão. E verdadeiramente dar crédito à sua palavra. Atenção agora, ó. E Asa dormiu, morreu com seus pais. E morreu no ano 41 do seu, que igreja? Quando é que o reinado de Asa passou a ter data de validade? Quando ele feriu o profeta por não dar crédito àquilo que Deus estava pregando, falando para ele. Irmão, tem gente que está... A bomba relógio está assim, ó, tic-tac, tic. Tic-tac, 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 tic-tac. Você vai demorar mais quanto tempo para você tomar, com todo respeito, irmão, vergonha? Quanto tempo você vai demorar para você se batizar? Você não está dando crédito que Deus está dizendo, rapaz. Você nem participar da Santa Ceia, você participa, rapaz. E você já tem anos de igreja. Você pode conhecer a Bíblia até mais do que quem está pregando aqui. Uma coisa é conhecer, outra coisa é se firmar na verdade. Não, eu vou ter oportunidade. Você acha que você vai ter oportunidade lá na UTI? Oh, querida, me perdoa. Morreu. Você acha? Minha mãe estava contando ontem para mim, uma família lá perto da casa dela lá, irmão. Caminhão entrou na contramão, bateu no carro, matou os 3 da mesma família. Não deu tempo nem de falar nem ai, irmão. Misericórdia. Irmão, quando o pastor fala aqui, eu não quero que você ache... Mas, irmão, na igreja tem gente que faz isso aqui, tem gente que fecha o coração. Pode se indignar, mas se indigna mesmo. Só que eu não tenho nenhum tipo de culpa se você partir sem a salvação. Porque a minha parte eu estou fazendo. Pode se levantar. Não, vou mudar de ministério, vou mudar. Vai, muda. Você faz se você quiser, irmão. Eu não tenho. O missionário falou isso. Isso é muito sério. No dia do juízo vai ter membro de igreja dizendo assim, pastor, aquele dia era para o senhor ter pregado o seu pecado, o senhor não pregou. Eu morri e vim para o inferno por causa do senhor. Irmão, até arrepio, só de lembrar. Você está maluco, irmão. Pode, por que você quiser. Agora, por mim, não. Ou você dá crédito, ou vai colocar o profeta no tronco de novo. Uma moça falou comigo, eu falei, irmã, você não está vindo mais na igreja? Ah, eu vou procurar uma igreja mais light.
Tomar banho, pai. Plantar banana. Volta lá em Jeremias. Agora até a igreja é sem açúcar. Ai, meu Deus do céu. 20, versículo 3. Até agora a igreja está em dieta agora. É mole, pastor? Volta lá no Pazu, que você vai entender agora por que Magor Missabib. E sucedeu o quê? No dia seguinte, Pazu tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome mais Pazur, mas Magor, o que é, igreja? Pazur significa liberdade, tá, pessoal? Ele era da tribo de Levi. Ele era para poder dar exemplo. Não deu crédito. Pegou Jeremias, colocou Jeremias no cepo. Arrebentou Jeremias. Meu irmão, depois você coloca lá como é que era esse cepo no pórtico lá da casa do Senhor, que era usado para castigar as pessoas. Você vê que a posição humilhante que ele colocou Jeremias, meu irmão, um profeta. É o caso, irmão, de gente que fica na internet aí, escolhendo vídeo e colocando, defendendo não sei o quê. Não, amigão. Você está mudando a sua identidade. Você chamava Pazur, que significa liberdade. Agora, sabe o que significa Magor Missabib? Terror de todos os lados. É por isso que você nunca se dá bem na vida, rapaz. Ah, não, mas eu estou cheio de dinheiro. Mas quem disse que ter dinheiro significa estar bem? Quem que levou Jesus em um alto monte? Foi o próprio diabo. Às vezes o próprio inimigo leva a pessoa para o alto, mas não sustenta a pessoa lá. Agora o cara vai chamar Magor Missabib. Você vai ver que o pau vai cair a folha para o lado dele. Aí eu vou te falar, gente. O nosso problema nunca foi o diabo, porque o diabo já está derrotado. O problema da igreja é parar de dar crédito àquilo que tem sido pregado. Quantos agora, no feriado, até beberam de novo? Aliás, alguns já estavam até bebendo antes. Não posso me embriagar. Coloca para mim aqui, Diogo, primeira carta de Paulo, não precisa abrir não, 6:10 ali, se eu não me engano. Ali está falando embriagar mesmo, né? Vamos ver se é. Você toma vergonha, rapaz. Você veio aqui, pediu a Deus, Deus abriu uma porta, igual você está bagunçando tudo, não erreis. Nem os devassos. O que é devassidão? A pessoa que não tem freio moral, irmão. A mesma boca que ela abre a boca para dar glória a Deus, ela abre a boca para falar palavrão. Nem os idólatras. Não é só de santo, não. É de gente também. Tem gente que idolatra um político. Você me desculpa falar dessa maneira, irmão, mas deixa para lá. Nem os adúlteros, aqueles que não se arrependeram e pediram perdão, viu? Nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Nem o que, igreja? Mas ali está entre parênteses. Desde que não se embriague. Está entre parênteses ali. Nem os maldizentes. Olha para o pastor aqui, Linguão. Língua de boi. Língua de trapo. Fofoqueiro. Nem os roubadores. Herdarão quem? Volta lá em Jeremias 20. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo, ó Judá, entregarei na mão do rei de Babilônia.
ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á ao que, igreja? Ele saiu de liberdade, que era Pazur, para Magor, Missabib, terror de todos os lados. Por não acreditar, por não dar crédito na palavra, a vida dele virou um terror e ele perdeu tudo. Seu casamento está um terror, a sua saúde, sua vida financeira, sua vida espiritual, sua família. O que Deus tem falado nos últimos dias? Para perdoar? Perdoe. Para se batizar? Último domingo do mês, se batize. Para ceiar? Ceie. Para pedir perdão? Peça. Para dizimar? Dizime. Para patrocinar? Patrocine. Para voltar para a igreja? Volte antes que se torne Magor Missabib. A que ponto nós precisamos chegar para dar crédito àquilo que está sendo pregado? Há uma situação de dor. Pastor Jaime de Amorim Campos, nosso pastor, sempre prega. Eu acho muito forte quando ele fala isso. Deus não espera. O homem não precisa cair para ele falar com Deus, para ele se arrepender. É bom que ele esteja de pé, mas se caiu, Deus o perdoa. Deus o coloca de pé novamente. A gente precisa guardar o que está sendo pregado. Eu queria até falar mais um pouquinho, mas eu não posso falar não. Meu horário já está em cima. Abra sua Bíblia em Romanos 10:16 e eu termino. Tem que dar crédito. Ou você vai colocar o profeta no tronco, o pastor no tronco, a pastora no tronco. Não concordo. Palavra dura. A pessoa que não pode, então, uma vez te contrariar, já não vale mais nada, já não presta, né? Tá bom? Romanos 10:16 e eu termino. Mas nem todos obedecem a quem, igreja? Ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu ou quem deu crédito na nossa o quê? Que nós possamos obedecer o que Deus está nos dizendo. E isso não vai deixar, meu irmão, fazer com que a gente saia de liberdade para terror de todos os lados. Pazul, liberdade. Magor, Missabib, terror de todos os lados. Que Deus livre a todos de qualquer tipo de terror que o diabo queira colocar. Mas para Deus livrar, nós temos que dar crédito à sua o quê, igreja? A sua o quê? Aplauda Jesus bem forte. É isso.